Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Guilherme Muniz. Boa noite, todo mundo aí que está nos ouvindo e assistindo nesta sexta. Boa noite, Vera. Vera, a gente já falou aqui sobre o inacreditável caso dos bombeiros da República, né, os camelôs de farda, mas o caso ele vai ganhando contornos ainda mais rocambolescos, inacreditáveis. Hoje, com a entrada em cena da figura de Frederico Wassef recomprando o Rolex que o tenente-coronel Mauro Cid e o pai dele venderam nos Estados Unidos. É surreal demais. Surreal demais. Eu estou de olho aqui no pulso do Muniz, estou vendo um relógio bonitão ali. Será que daria para vender na gringa? Não tenho nada a ver com isso, viu, Vera? Mas estou vendo que tem oportunidades, né? Posso pesquisar um pouco sobre isso. Esse aí é cravejado de diamante, não com é. Série única, não é? Então não Veja bem, rolar. eu não vou conseguir tantos $1.000, viu, Vera? Não Bem vai, que eu queria. Não vai rolar. Vai ter que ser no Enjoei mesmo, alguma coisa mais modesta. Então, gente, brincadeiras à parte, é que a gente acaba brincando porque tem esse aspecto surrealista a que a Carol se referiu. O Frederico Wassef, que já tinha sido um personagem bem bizarro, daquela coisa do Queiroz estar muqueado na casa dele depois de meses, né? E, enfim, e agora entrando nesse caso como recomprador de um Rolex dado pela Arábia Saudita a Jair Bolsonaro, e teve de recomprar mais caro, ali na pressa, na correria, foi até a Pensilvânia, se deslocou até lá, numa loja especializada em relógios, comprar o relógio, isso porque o relógio já foi vendido separadamente do resto do kit, porque tentaram leiloar o kit completo em Nova York, e a Folha de São Paulo deu isso também agora à tarde, e o leilão não teve compradores. O tenente-coronel Mauro Cid ficou muito chateado com esse fracasso. Um leilão que foi realizado agora, em fevereiro desse ano, com esse pessoal já fora do governo, estava leiloando joias levadas do Estado brasileiro. Não eram do Bolsonaro, não eram da Michelle, eram do Estado brasileiro. Tinham sido solicitadas, como os jornais noticiaram, pelo gabinete da presidência, tiradas do acervo. Isso aquelas que o Bolsonaro conseguiu ficar para si, porque outras a Receita apreendeu, essas não foram apreendidas. As que foram apreendidas, agora a gente entende porque eles fizeram tanto esforço para tentar liberar, porque sabiam que existia esse mercado negro de joias e, segundo a PF, e numa interpretação que foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes para determinar a busca e apreensão em vários endereços, inclusive de um general de exército do Estado brasileiro, isso tudo estava sendo vendido para provocar o enriquecimento ilícito do ex-presidente Jair Bolsonaro às custas do patrimônio da União. Então é algo gravíssimo, gravíssimo, é muito grave, é muito sério, apesar de todos esses contornos exóticos, e até mesmo por isso Bolsonaro conseguiu arrastar consigo para esse lugar uma instituição respeitada da República, que é o Exército. Tem um general que já teve assento no alto comando do Exército, fazendo parte desse esquema. É o pai do tenente-coronel Mauro Cid, que veio a ser o general Lorena Cid, e que participou de todas essas tratativas e embarcou com $25 mil em espécie, fruto desse esquema, para entregar em mãos para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tentou vender umas estátuas, as estátuas não eram de ouro, não foram aceitas. Tem foto do general com o seu reflexo nesses pertences, quer dizer, tem imagem disso. A vergonha, ela é ilimitada, porque ela está toda catalogada, todos os passos estão registrados em mensagens, e aí não tem como escapar, não vai ter como escapar. Não vai ter dessa vez como Bolsonaro dizer que ele não sabia de nada, que foi tudo feito à revelia dele, porque tem trocas de mensagens dele. Ele recebeu um dos certificados de um dos relógios, um outro relógio dado pelo governo do Bahrein, e com o valor do certificado. Então, quer dizer, ele fala para o pai que é para entregar o dinheiro para o Bolsonaro.
Tem muitas evidências ligando ao próprio ex-presidente agora e não vai ser tão fácil assim se desvincular disso. E fica ainda essa questão, né, Vera, da imagem das Forças Armadas, que vem tentando se desvencilhar de cada um dos casos que envolvem um membro ou outro. A gente até trouxe agora há pouco, né, o Exército dizendo que não vai se manifestar sobre a operação, mas que não compactua com eventuais desvios de conduta. Como é que fica a imagem das Forças Armadas depois disso tudo, hein? Olha, Muniz, eu escrevi um texto mais cedo no meu blog, no Globo, a esse respeito, porque as Forças Armadas, elas vêm num processo de desbolsonarização, tentativa pelo menos de desbolsonarização, de melhorar as suas relações com este governo, com o governo atual, e também de desvincular principalmente o Exército dessa extrema aproximação que houve com Bolsonaro. Então, a conversa deles é que pode haver indivíduos bolsonaristas, mas que as instituições são apolíticas, apartidárias e têm o seu papel institucional a ser zelado. Eles tentavam defender, inclusive, o tenente-coronel Mauro Cid, dizendo que a prisão dele era muito alongada, já ouvi isso de generais do Exército, que ele não deveria estar em prisão preventiva até agora, que não tinha cabimento isso, etc. Mas diante dessas evidências, e agora o aparecimento de um general 4 estrelas da reserva, mas que esteve no alto comando até 2019, inclusive com integrantes atuais, inclusive com figuras de proa do governo, a coisa fica muito ruim, porque mostra ali uma confusão de público e privado. E esses militares, o Mauro Cid era militar, os outros ajudantes de ordem do Bolsonaro também eram militares envolvidos nessa chinelagem. Vamos chamar as coisas pelo que elas são, gente. Chamar moambagem ali, contrabando de presentes oficiais do Brasil. Alguns nem foram registrados no patrimônio da União, outros foram surrupiados de lá. Coisas que tinham sido registradas foram retiradas e vendidas e o dinheiro foi embolsado. Não tem outra palavra para isso, isso é surrupiar. Pegaram o patrimônio da União e meteram no bolso. Como diria minha avó, passaram nos cobres os presentes. E mentiram, né, Vera? Porque quando esse caso veio à tona, da existência das joias e tal, todos disseram, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não havia intenção de se apropriar, que esses objetos estavam muito bem guardados e que poderiam ser devolvidos a qualquer momento à União, quando a coisa já tinha sido até vendida. Foi lá o ASEF, numa operação ninja ali, escondido, tentar recomprar o relógio para poder devolver e ninguém falou nada, né? Boca de siri, devolve lá e finge que nada aconteceu, né? Acho que imaginavam que nunca iam ser descobertos, Carol, porque... Não fosse a caixa da lixeira, né, Vera? Exatamente. Exatamente. E assim, você veja que mentiram muitas vezes. O próprio Bolsonaro chegou a dizer que não sabia de nada, que não viu nada, que querem envolvê-lo com presentes que ele nem sabe o que são, sendo que agora fica evidente que essa caixa que entrou sem registro, porque uma delas entrou com o assessor do ministro de Minas e Energia do país. Vejam isso, é um almirante e um outro assessor também militar enfiou na mochila o presente e queria entrar, um deles passou e o outro foi retido. E o que passou foi vendido e agora a gente sabe que é comprado, mas olha que história rocambolesca. E assim, o tenente-coronel Mauro Cid e um dos outros auxiliares chegam a discutir por WhatsApp se eles deveriam informar a Comissão de Ética Pública a tentativa de vender as joias no leilão, quando já tinha estourado o esquema. E aí eles falaram, não, já que ninguém soube nada até agora, vamos deixar para lá e não informam. Mas aí depois veio a matéria do Estadão, a segunda matéria da Folha, reportando a existência desse segundo kit, que é o kit masculino, né, que é o de ouro branco, o que foi tudo desmembrado e vendido por aí nas feirinhas da vida. E é isso, mentiram para a CPI, mentiram para a imprensa, provavelmente, não sabemos se Bolsonaro chegou a mentir para a PF, porque ele já foi chamado a depor algumas vezes, então tem muitas camadas de gravidade. A gente agora pode imaginar que está longe de conhecer a totalidade desse esquema
E aí ele vai se complicando em muitas frentes, se complicando na frente do ataque às instituições, que houve complicações graves nessa semana com a prisão do Silvinei Vasquez, e se complicando nessa outra frente, que é uma frente mesmo de código penal, ali, enriquecimento ilícito, peculato, são os outros crimes de outra natureza. Então, nas duas frentes, a semana foi a pior possível para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Michele vai ser chamada a depor, ele vai ser chamado a depor, todos esses auxiliares, os que não estão presos e os que estão presos vão voltar a depor. Agora dá para entender por que tinha tanta visita ao Coronel Cid naquela cela, né? O desespero de tanta gente indo visitar esse homem, nunca ninguém recebeu tanta visita assim. Tá bem explicado, né? É isso. Vamos falar do outro assunto aí do dia, Vera. Teve o lançamento do PAC, aquele tão aguardado plano, né, de aceleração do crescimento. Teve ali um evento no Rio de Janeiro, grandioso. Governadores de oposição acabaram não indo para esse encontro, com exceção do Cláudio Castro, governador do Rio, né, anfitrião, ali participou, mas evitou discursar, né? Teve ali vaias contra ele, gritos contra ele. Essa aproximação aí dos estados com o governo federal, como é que fica pensando nesse projeto e no governo como um todo, né? É engraçado, né, Muniz? Porque o Zema e o Tarcísio não foram, mas o Zema gravou um vídeo falando do PAC. E é um vídeo que, de novo, me lembrou uma das minhas avós, mas essa é a outra, a materna. Ela contava uma historinha lá, uma fábula, quando a gente não agradecia direito a algum presente, que era de crianças mal educadas, que a avó chegava com uma caixa de bombons. No caso, devíamos ser nós e ela, mas era contado como uma fábula aleatória. E elas enfiavam todos na boca, comiam de uma vez e falavam assim: os bombons estavam ótimos, não podiam estar melhor. Da próxima vez que vier, traga um saquinho maior. Eu sempre fiquei com esse ditado na cabeça. O Zema fez um vídeo exatamente nessa linha, porque ele agradece o dinheiro do PAC, que o Lula destinou a Minas, mas fala assim: quem sabe agora terminam as obras, quem sabe agora para de morrer gente nas estradas, como se não fosse mais do que a obrigação. Eu fui lá. Acho que a gente teve um probleminha aí com a conexão da Vera. A gente segue com a imagem da Vera aqui nas nossas transmissões. Vamos ver só se o áudio dela por aqui que agora. oscilou. Eu Vera acho que tá nos ouvindo, só que a gente ainda não tá te ouvindo, Vera. A gente vai fazer o seguinte, vamos ligar para você. A gente segue com as suas imagens aí na tela, mas a gente vai já fazer a ligação aqui para falar desse evento que tem uma expectativa grande do de volta. Agora tá de volta, agora Vera. Sim, agora sim. Boa. Poxa, a pessoa liga bem na hora que eu tô contando a história. Deu para entender, né, o espírito da história? Deu. O Zema ali reclamando do negócio. Minas vai receber uma bolada ali, muitos bilhões, mas ele achou que não é mais do que obrigação. Então foi esse o clima com os governadores de oposição. Acho que a semana termina ruim também para o Zema e para o Tarcísio. Tarcísio aí às voltas com um desgaste grande com o seu secretário de Educação, que agora a gente vê fez contratos pela sua empresa depois de já nomeado no cargo, então uma semana complicada, uma semana na qual ele ontem disse que vai fazer aquilo que o Bolsonaro mandar e Bolsonaro termina a semana como termina. Então não foi uma semana boa para eles. Quanto ao PAC, só para a gente encerrar, que eu sei que hoje o nosso quadro tem que ser mais curto, o investimento previsto é trilionário, 1 trilhão e 700 bilhões de reais, a gente nem consegue imaginar esse volume. Daí porque a gente imagina que nem tudo isso vai ser executado, tem muita cortesia com chapéu alheio, tem dinheiro do orçamento, que a gente nem sabe se o orçamento cobre tudo isso, porque são 371 bilhões em 4 anos do orçamento, mas tem, por exemplo, 612 bi da iniciativa privada, 343 bi de estatais e 362 bi que teriam de vir de financiamentos. Tem muitas fontes de dinheiro, é muito dinheiro, mas será uma vitrine importante para manter o Lula em movimento pelos estados e essa impressão de que o governo está sendo um indutor do investimento. Vamos com a música, Vera? Vamos. Hoje de manhã eu já lembrei dessa música, é um funk aí da terra da Carol Moran, a Feira de Acari, que é um equivalente à Feira do Rolo aqui de quem mora em São Paulo. E eu sei que os presentes eram bem mais sofisticados, mas a mentalidade... ela vem desse lugar, minha gente. Solta aí.
demora para entrar. Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão, mas me assustei com o preço e fiquei sem solução. Eu queria um fogão, quando ia desistir, um amigo me indicou a feira de Acari. Ele disse que na feira, pelo preço de um buchão, eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar, é lá na feira de Acari. Pena que não Assim, foi pelo né, preço de um bujão, né, Vera? Foi bem mais. Beleza. Valeu, Vera. Um beijo. Tchau, Ó, gente. tá no Rio já? Já veio não, né? Amanhã tô aí, amiga. Então tá bom, A gente se amanhã a vê. gente se vê. Nos Beijo, Fios Gastronomias da Vida. Beijo. Vou ficar tchau. aqui invejando vocês. Beijo, Isso Vera. aí, beijo. Tchau.